Pessoal mandando joinha aí, estão me ouvindo, beleza? Ó, o Juan Carrillo, tá rápido? Tá aqui? Já? Mandei convite para você, Marcelo. E aí? E aí, Juan, como é que tu estás? Tudo, tudo Ah, bom? tudo bem. Tudo Então, jóia. bateu... A preparação foi boa demais. Você tá me ouvindo direitinho aí, beleza, né? Tô. E como é que tá meu áudio aí, tá bom? Tá perfeito, cara. Só abaixa um pouquinho a câmera assim que eu só tô vendo o brilho da careca, assim, ó. Aê, Ah, agora sim. vamos ver Agora a se ó. careca tá refletindo na luz. Agora tá? Então tá bom. Não, tá bom, tá bom Peraí, assim, tá deixa eu bom ajeitar assim. meu suporte novo aqui, peraí. Aí, agora não morre. Tá ótimo, Marcelo. E aí? E aí, tudo bom? Tudo jóia? Tudo tranquilo com vocês aí. Tudo beleza, cara. Bom, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o convite de participar da live. Você está vendo que eu tenho feito isso daqui cara, acho que a primeira eu fiz no dia 20, se eu não me engano, no dia 21 de março. E Em desde março? lá, de março, eu fiz com mais de 35 pessoas já. E tá sendo muito legal, tanto para mim, para todo mundo, né? Que é uma hora do dia para a gente esquecer um pouco essa loucura aí que nós estamos vivendo, esse momento estranho, e trocar ideia, informações, aprender, poder mostrar as pessoas do meio e quem faz o que e tudo mais, né? Maravilha. Eu que agradeço o convite aí, de poder estar participando aí, contar um pouco e te fazer umas perguntas também, né? A gente contar uns segredos aí. Marcelo, sabe o que eu queria Oi, que você contasse, cara? o quê? Eu começo isso daí com todo mundo para entender da onde veio o espírito automobilístico dos convidados, porque muita gente, como se tipo assim, muita gente é envolvida com carro, alguns sim são engenheiros, alguns, mas muita gente aprendeu muita coisa na prática mesmo, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouco da tua história antes de você falar da MTR em si. Por exemplo, eu não sei se você já teve carros de corrida, se você já correu. Conta um pouco da tua história lá de trás, assim, como que começou? Quando você era criança, você já era apaixonado por isso? Como que é, meu? Então, eu quando era, cara, na minha adolescência, assim, começou a minha paixão por carro. Ah, E, e aos 14 anos eu fui fazer Senai, né? Foi o primeiro aham, curso de mecânica de automóveis que teve no Rio Grande do Sul, foi aqui em Caxias do Sul, que tanto eu e o Moisés nós participamos desse curso, a gente, na realidade a gente criou a escola, porque a gente chegou lá no Senai e não tinha escola, entendeu? Tinha o pavilhão, ah, mas o ah, curso não existia. aham, Era um curso de ferramentaria na época, que eles estavam tentando adaptar aquele curso para mecânica de automóveis. aham, E aí eu fui, paralelamente, né? Sempre que eu ia para o Senai, eu passava na frente de uma oficina mecânica e o ah, cara corria no Marcas na época, né? ah, O tio do Leonardo, lá da Nandocar, lá que faz o carro do Vaniel. ah, E aí ele deixava aquele Voyage do Marcas assim tinha uma vitrine na oficina, né? ah, Puta, eu passava na frente, ficava babando naquele carro, sabe? ah, Nossa, isso aqui é meu sonho, entendeu? ah. E aí meu tio tinha uma oficina de chapeação, não sei como é que vocês chamam, funilaria aí, né? Funilaria, isso. E meu tio fazia trabalho para o Valmir Concer, que era esse cara que trabalhava lá, Ah, que era o dono da oficina e piloto do carro. aham, Aí eu disse, pô, cara, tem que arrumar um jeito de entrar nesse negócio aí, né? Aí ah, meu tio falou, tá, eu vou falar com o Valmir. Um dia estávamos indo pra praia, de carona com ele, inclusive. Aí meu tio falou, disse, pô, não quer contratar o Marcelo para trabalhar contigo, facenar e tal? Eu disse, puta. Ele disse, não, vem lá segunda-feira. Aí, ah, cara, pra mim podia voltar da praia na hora ali, né? E já começar a trabalhar. Aí nós voltamos, eu comecei a trabalhar de tarde com ele, de manhã eu fazia Senai, trabalhava ah, de tarde com ele, e à noite eu estudava, ia pra escola, né? E, e aí nos finais de semana eles iam para as corridas, aí, cara, comecei a me envolver e tal, e acho que eles perceberam o interesse que eu tinha pelo negócio.
Aí eu fazia poucos meses que eu tava lá e disse assim, cara, a gente vai para as corridas e tal, tu não quer ir junto? Aí eu disse, pô, eu quero, né? Mas Que ano que foi isso aí, Marcelo? Mais ou menos, quando você começou a ir para as Cara, corridas. isso aí foi Marcas, mais ou né? menos, marcas, mais ou menos em 1993, 94, por aí. Aham. E que E eu, sua curiosidade só, você está falando do carro de marcas. O que era um carro de marcas em 94? Por exemplo, no caso você falou um Voyage. Era aspirado? era aspirado, sim, na Porque época, teve marcas turbo também, né? teve o brasileiro de marcas Turbo, que foi a Copa Shell, mas acho que foi depois disso, né? Ah, Logo depois tá, disso, acho que teve. Mas era o brasileiro, eles corriam o gaúcho de marcas, né? tá. Era um motor 1600 aspirado. Na Aham. época, quem preparava o motor para eles era o seu Jorge Martinevski. Sim. E, e que fazia motor praticamente todos os carros, né? Aham. E aí, só que eu tinha que chegar em casa e convencer a minha mãe que eu ia Você ter tinha que ir nas que... corridas. Só que para ir para as corridas a gente trabalhava a Tipo, semana perder a inteira, aula. carro de corrida. Ah, É, ah, e quinta-feira a gente se mandava pro autódromo, né? Ao Tarumã, Aham. Guaporé, e Aham. aparecia em casa na segunda-feira, né? Aham. Aí eu disse, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir, de qualquer jeito eu vou ir, entendeu? Não... Aham. Aí cheguei em casa, aquele probleminha assim, mas, bom, eu vou ver, arrumei minhas coisas e fui. Aí depois que foi a Ah, primeira vez, aí virou costume. Aí Aham. nós começamos a... Aí a gente começou a trabalhar mais, né? Eles Aham. também começaram a ter melhores resultados. Aham. Aí terminou o Senai e aí começou uma época aqui na cidade que começou a aparecer os primeiros carros turbo, assim, né? Aham. Mas era Aham. aquele carrinho, era pistão, motor 1.8 a gasolina, dando álcool com... Quando muito, um Aham. 3E, o cara que tinha um 3E O Bambambam? era o cara, e Aham. um Turbularius na época, né? Aham. E aí quem fazia muito carro era o pessoal lá da BV, que hoje eles têm Ah, uma oficina só fazem manutenção de carros importados. E ah, aí comecei a trabalhar com o Bira e com o Vinícius, e cara, eu saí dessa oficina mecânica do Valmir e ah. fui trabalhar lá porque aí eu comecei, o meu interesse daí começou a ser mais carro de, não era arrancada, era carro de racha mesmo, né? Aham. Que na Aham. época a gente era o que... A arrancada era uma coisa muito precária, assim, Aham. e carro de racha. Aí eu fui trabalhar nessa oficina mecânica, e aí comecei a me envolver com essa galera de racha e carro turbo e tal, e quando, cara, às vezes tu olhava, pô, todos os amigos é tudo cara do racha, Aham. só toda a galera é só cara de carro, entendeu? Aham. E Aham. aí, quando eu fiz acho que 18 anos por aí eu saí da BV, onde eu trabalhei, e aí eu fui Ah, comecei a trabalhar em casa, assim, pegava os Aham. carrinhos, porque o meu negócio ah, era mesmo, tipo, fazer alguns carros, eu queria colocar a mão no negócio, entendeu? Aham. Aham. E aí a gente começou, então, a fazer, aí, trabalhava em casa, assim, meio pros caras, na parceria, Aham. sabe como é que é isso Aham. aí, né? Aham. Aham. E aí fui adquirindo experiência e tal. Aí comecei a viajar daqui a pouco algumas coisas e conhecer alguma coisinha de fora e tal. Ia muito pra Aham. começamos a ir muito para Argentina, assim, que lá os caras eram puta, muito evoluídos nessa história naquela época, Aham. muito à Aham. nossa frente. E comecei, desde aquela época já, para ter uma ideia, logo a gente já começou a montar carro com pistão forjado, essas coisas assim, que já começou a ficar um Ah, pouquinho mais profissional, né? ah, ah. E teve épocas, assim, depois a gente foi distribuidor Larus Turbo aqui na região. Ah, é? Aham. E aí, cara, a gente, na época de oficina mecânica, a gente chegava a turbinar assim, 5, 6 carros numa semana, sabe? Que foi Nossa, o cara. boom desse negócio, assim, Sempre em Caxias. sempre em Caxias, mas a gente fazia carro para a serra inteira, sabe? Entendi. E tinha uma galera, assim, que trabalhava com a gente, mas era oficina de menino, assim, não era nada Sei. profissional como é hoje, Mas entendeu? esse já chamava MTR ou não? Já chamava MT Racing na época, né? Ah, é MT Racing. Ah. É, Aham. e aí a gente, cara, fazia muito carro pra galera
de rua, assim. E aí, carro vamos dizer assim, daí começou a aparecer um pouquinho as provas de arrancada. Aí nós montamos um Passat aspirado, né? Um Passat cor-de-rosa, assim. Mas aí a gente tinha um cara que pilotava o carro para nós, entende? Nunca foi nem eu nem o Moisés nunca gostamos assim de pilotar o carro. Também não tinha tempo, né? E aí a gente começou a fazer um carro que seria a categoria Standard hoje, né? Que na época era categoria G, L, não sei se tu lembra, que era um... Era por letras aí no sul, Era né? por letra, isso. Faz uns anos já, né? Uns 60 anos, né? Você tem o quê? 67? 69? 80, né? E aí, o que acontece? Aí nós fizemos esse carro, o Clóvis já andava na arrancada na época também. A gente disputou várias vezes provas com ele, né? E aí, depois disso, a gente andou acho que uns 3 ou 4 anos com esse carro. E aí, na época, que nem câmbio, por exemplo, o rapaz que pilotava, que era o Leonardo, ele trabalhava na Randon na época. Então, por exemplo, para fazer uma 4ª marcha, nós pegávamos uma 3ª, usinava o miolo, trocava, invertia as engrenagens, e aí nós tínhamos que ter alguém que fizesse isso, né? Aí quem fazia isso para nós era ele, levava na Randon de noite, dava uma grana para os torneiros fazer meio de biscate, e os caras faziam, soldavam e tal, e saía andando, e cara, era sensacional aquela época, né? E aí, depois de um tempo, a gente apareceu a oportunidade de a gente começar a fazer carro daí de circuito. Né? Aí já estava um pouco mais profissional o negócio. E começamos a fazer carro de circuito. Aí, primeira época a gente fez Copa Corsa, depois a gente fez rally, fez Sul-Americano de rally, fez carro de endurance. Caramba, meu, eu não sabia dessa história toda. A gente foi a primeira oficina mecânica aqui na região, na Serra, tem dinamômetro, banco de fluxo, na época das... agora me fugiu a Superflau 110. Mesmo? Os primeiros caras a ter aqui, né? Então... Você vê que é o seguinte, né? Não tem conhecimento de grátis, não tem janta grátis. Né? Não tem, cara. Não tem janta grátis. Não tem conhecimento que cai de paraquedas, né? Eu começo a conversar com as pessoas nas lives assim, cara, você vê que todo mundo tem uma história muito, muito rica de detalhes, experiências, coisa que já passou, já sofreu com isso, já sofreu com aquilo. E aí quando a gente conversa muito, né, quando a gente liga, no mínimo 1 hora de telefonema, é tanta experiência e você tem principalmente, eu converso mais com você, mas também gosto de conversar com o Moisés, obviamente, tanta experiência de metais, de têmpera, de tudo isso. Como é que você foi aprendendo isso daí, cara? Cara, então, na realidade, o Moisés falando, o dinamômetro foi montado em 98, nós montamos. 98, tô vendo aqui. Moisés, um abraço, viu? Mandar um abração pro Moisés. E aí a gente... cara, aí nós começamos a fazer carros no rally, o circuito era uma coisa assim, muito regulamento, o comando original, o cabeçote original. Cara, a gente chegou a um ponto na época da Copa Corsa, por exemplo, de falar para os caras, tem um Corsa de rua, vem aqui, eu troco teu cabeçote, entendeu? Para poder pegar o casco. Só para achar o melhor casco que existia. Para achar o melhor casco que existia, entendeu? Nós tirávamos, para te ter uma ideia, de um motor de Corsa, a gasolina, que era uma gasolina tipo uma Pod, um pouco melhor, né? Com comando original, injeção eletrônica original na época, e o cabeçote tu poderia tocar na sede, não podia encostar no alumínio, né? E a taxa limitada era em 11,5, se não me falha a memória. Nós tirávamos 148, 152 cavalos no motor desse. Caramba, cara! Mas sem relar em duto, coletor, nada? Sem nada, cara. Motor, e aonde estava? Muito desenvolvimento, cara. No caso do motor do Corsa, por exemplo, a gente descobriu que se tu mexesse na altura da válvula, tu alterava o diagrama do comando. Na altura da ponta da válvula. Mas você usava o quê? Lash cap para isso? Não, tu encurtava a válvula na realidade, né? Quanto mais entendi. Tu encurtava a válvula, tu atravessava o balanceiro e mais dava lift e duração, permanência, né?
Só que a válvula era limitada, o comprimento no regulamento. Aí, pô, nós pensamos, mas o que dá para fazer? Dá para trocar a sede? Não, coloca a sede, mas troca. A sede podia trocar, entendeu? Se botava uma sede mais alta, ou seja, já até melhorava o fluxo do cabeçote também, porque a saída no ângulo da... Né? Exatamente, trocava a sede, fica puxava mais... a válvula, exatamente. E aí conseguia ganhava permanência, essas coisas todas. O ponto, para te ter uma ideia, não sei se tu já teve experiência com esses motores de Corsa aí. Não. A roda fônica é na polia do alternador, né? E tem o rasgo da chaveta. Como é que a gente fazia? A gente tirava o rasgo da chaveta e vinha acertando o ponto conforme tu ia girando. Preciso mais ponto, tu adiantava 2 dentes, 3 dentes, 4 dentes, entendeu? Porque o combustível permitia isso, né? Na época, entendi. E na época tinha um cara que participava conosco na Copa Corsa também, que ele era engenheiro da Petrobras, e ele passava muita informação pra gente, assim, de combustível, de como afinar, de como tu fazia com a vela, como é que os caras faziam, porque ele trabalhou dentro da BMW Motorsports, cara. E ele explicava, não, na Fórmula 1 os caras fazem desse jeito, isso aqui faz assim, para achar o ponto certo a gente faz grilar, depois esfria a vela, entendeu? Depois dá mais combustível para ver se grila de novo, aí bota a vela mais fria de novo, e os caras trabalhavam demais em cima disso, sabe? E a gente começou a trazer esse trabalho para dentro desses motores da Copa Corsa aí. Cara, mas era sensacional, assim. E desde ajuste de folga, essas coisas, o motor que tu gira ele sem o cabeçote, tu pega no volante, assim, tu gira, parece que o motor é roletado, sabe? Sei. E de tanto assentamento, folga, essas coisas que tem todos os ajustes do motor. Era 1.6, né? Era 1.6 o Corsa, certo? Era 1.6. 8 ou 16 válvulas? Não, 8 válvulas, porque tinha balanceiro, você falou pra mim. 8 válvulas, E aí nós trabalhávamos também peso de volante, achava o volante mais pesado, porque a gente precisava torque, né? E aí a gente, a gente colocou o volante mais leve, o carro não saía de curva, né? Aí a gente procurou, bom, então se não foi para um lado, vai para o outro. Sempre era assim. Era, né? Sempre o teste mesmo. Sempre na prática, entendeu? Não deu desse jeito, vamos para o outro lado. Aí, poxa, um dia a gente foi para Tarumã numa corrida, cara, colocou um volante pesado, o carro pulou 200 RPM cada saída de curva, assim, né? Aí, ó, tá aí o negócio, entendeu? E aí vai somando experiência, entendeu? Ô Marcelo, pode acabar. Não, aí depois a gente começou a fazer os carros de rally, que daí já tinha um regulamento mais aberto. Né? A gente ganhou, acho que, inclusive, um campeonato sul-americano de rally, né? Em categoria de carro standard, mas tivemos o título. Eu queria te perguntar uma coisa. Que horas que vocês começaram? Porque, assim, eu conheci a MTR mesmo quando vocês começaram a importar peças. Tinha muita peça importada. Que horas que virou de oficina de preparação assim para fabricar? Porque mesmo quando vocês importavam, você fabricava alguma coisa já no Brasil também, não fabricava? Muito pouca coisa, assim. Mas que horas que virou a oficina virou importadora? Como é que foi isso aí? Então, foi assim, eu não lembro o ano, tá? Mas acho que foi por volta de 2005, 2006. Cara, sabe que esse negócio de oficina, motor de competição, isso aí, e corrida, principalmente, é uma coisa que cansa muito, sabe? Quando tu te dá conta, tu vê que, eu tô de 52 finais de semana do ano, eu passei 4 em casa, 5, o resto sempre na pista, entendeu? E a gente ia muito treinar durante a semana, às vezes a gente saía na terça-feira e voltava na outra segunda, entendeu? E isso aí vai te cansando, né? Sabe? Chega um momento, cara, que até o próprio corpo, assim, começa a cobrar essa conta. Assim, Aí, mas eu já estava meio de saco cheio do negócio de oficina e tal, de preparação. Aí chegou naquele ponto, assim, hoje a gente vai transforma a oficina para carro de rua, para não... uma oficina convencional. De carros originais, assim, Exatamente. Ou segue no meio. Mas... E aí o cara tava ali, né? Mas a gente já tinha, já trazia peça, tinha muito contato, já tinha bastante contato fora e tal. E aí, na verdade, vocês tinham muito contato na Argentina também, né? Muito, sim, né? Porque eu lembro de muita coisa. Eu lembro
os câmbios Sainz, vocês foram os primeiros e representaram a Sainz. Sim, nós com relação aos desenvolvemos o câmbio lá. Isso, eu lembro. Até que veio, como que é? Aquele cara, eu acho aquele argentino muito inteligente, muito Gabriel gente Casella. boa. Gabriel Casella. Isso mesmo. Ele é o diretor, e um dos diretores, e ele é o cara que pensa tudo dentro da Sainz. Cara, sabe? o cara muito inteligente, muito gente fina. Eu lembro de ter encontrado ele uma vez na PRI, quando a PRI era em Orlando ainda. Cara, eu fiquei horas conversando com ele. O cara super atencioso, super gostoso de conversar, sabe? Um cara inteligente pra caramba. Aí logo depois, vocês estavam desenvolvendo o câmbio pra ele. Eu lembro que o Rafa da Motorforte participou do desenvolvimento, assim, né? Vocês testavam nos carros do Rafa, né? Exatamente. Esse câmbio, a gente há muito tempo já estava conversando com o Gabriel sobre esse câmbio, né? E, pô, vamos fazer um câmbio. Ele sempre falou, cara, o câmbio do AP não dá, ele falava, não tem entre centros, a gente não tem carcaça, não tem como fazer isso aí nunca vai aguentar, ele dizia, né? Aí o Rafa um dia me pegou no velopark e disse, Marcelo, a gente tem que fazer um câmbio, cara, tu vê, precisa. Aí a gente pensou, eu liguei pro Gabriel e disse, cara, negócio. E eles na época queriam que a gente revendesse os câmbios deles aqui no Brasil, na época Stock Car usava uns câmbios deles. Câmbio Sainz, E aí o Gabriel disse assim, pô, a gente faz o câmbio, mas daí tem que vender os câmbios Sainz aqui para estoque, não sei o quê, que a gente tinha alguns acessos também. Eu disse, tentar, né? Não custa nada, entendeu? E aí eu mandei um câmbio de GTI, nós compramos um câmbio e enviamos para a Argentina para ele. Aí ele desmontou o câmbio e tal, ele disse, olha, o AP pequeno não vou, ele disse, esse sem chance de fazer, ele falou, porque isso aqui não vai ter jeito. Mas o de GTI, eu já olhei algumas coisas aqui e dá pra gente fazer, ele falou. Né? Aí eu liguei pro Rafa e disse, Rafa, eu tô indo pra Argentina, se quiser ir comigo, a gente vai lá no Sainz e a gente vai expor pra ele o que a gente precisa. Eu lembro, o Rafa foi junto, não foi? Foi. Eu lembro, ele me contou isso aí, é verdade. Aí o Gabriel mostrou tudo e tal, explicou mais ou menos o que ele ia fazer, o Rafa disse, olha, as falhas que normalmente quebram nos câmbios é isso, aquilo, né? E aí ele disse assim, vamos tentar resolver então. Aí ele fez um primeiro câmbio e nos enviou para o Brasil. Aquele câmbio a gente colocou no Red Nose lá do Rafa. Cara, o Rafa andou muito com aquele câmbio e, cara, muita passagem de dinamômetro e tal. Na época que a gente tinha um problema de câmbio aqui no Brasil. Cara, e a gente, com aquele câmbio, parou de quebrar, entendeu? Embora que os carros naquela época viravam um turboal, acho que não teria ainda entrado nos outros. Ou se não entrou, não tinha entrado no segundo. Talvez tivesse. Apesar que ao mesmo tempo também, né? Até um comentário. Eu acho que naquela época, tipo assim, o pneu era de turboar já, o mesmo pneu. Sim. Só que tinha um fator agravante na quebra de câmbio daquela época, não existia o desenvolvimento com relação à embreagem que a gente tem hoje, né? Aquela época quebrava-se muito câmbio por conta do tipo de embreagem que andava, que não era embreagem. Eu lembro que o Sandro fazia coisa sobre o carro, mas isso aí não é embreagem, é engrenagem. Ela faz e cola, acabou. Que câmbio que vai aguentar isso, meu Deus do céu, né? E era assim, né? Muitos câmbios, tanto que torava o eixo piloto, cisalhava nele mesmo, né, Marcelo? Sim, quebrava tudo, entendeu? Aí, mas assim, em resumo, acabou aquela situação do câmbio Sainz que eles fizeram, eles tiraram a quinta marcha fora do câmbio, conseguiram aumentar a altura de todos os dentes de engrenagem, né? Então, tu não conseguia ganhar no dimensional de diâmetro, mas tu ganhava a espessura da engrenagem, porque tirou a quinta marcha e o espaço da quinta marcha tu doou espaço para aumentar todos os dentes de todas as outras marchas. Na largura. Na largura. Para isso também tinha que mudar o garfo de lugar. Tinha que fazer era uma missãozinha de montar o câmbio. Mas eu acho que aquele câmbio proporcionou para a Turbo A entrar nos 8 segundos e melhorar, assim, muito. Porque até então o pessoal não sabia o que fazer, né? E eles achavam que o defeito era só do câmbio. Ô Marcelo, aí nessa época já estava trazendo, vocês já importavam coisas dos Estados Unidos também? Ou Sim, não? nessa época nós já importávamos coisas dos Estados Unidos. Entendi. Aí, tu me perguntou antes como que começou, como foi a transição de mecânica para importação de autopeças. Para importação. Então, quem tem contato tem tudo, né?
E a gente estava na oficina, aquela história, aí chegou um cara que é piloto que já correu em várias categorias, que é o Nelson Basso, e ele disse, cara, tá surgindo uma categoria nova, que é a Picape Racing, que vai ser uma categoria de base, mas não aquela picape que era motor turbo V6, né? Eu sei, a Picape Racing era uma de entrada da Stock Car, assim, não era isso? Exatamente, que era Stock Light. Na época, Aham. migrou os carros da Stock Light e viraram esses carros da Picape Racing, né? Aham. E, cara, tinha muito cara querendo andar e tal, e naquela época era muito carente, não tinha loja de peça importada no Brasil. Quem deve lembrar disso, tudo era problema, né? Sim. E aqueles carros eram montados, basicamente, cara, com peça americana, não tinha não tinha o que fazer diferente disso. Sim. E tanto é que, cara, usava, para te ter uma ideia, radiador Strabios, que era a marca, bomba de óleo, bomba de óleo Tilton para o óleo do câmbio, entende? Nossa, cara. Então, precisava de equipamento. Aí o Basso, na época, chegou para mim e para o Moisés e disse assim, cara, o negócio é o seguinte, vocês não conhecem alguém aí que possa ir atrás das peças para mim, cara? Só eu vou montar 4 carros, depois não sei quem vai montar mais 3, a gente precisaria pelo menos peça aí para uns 10, 12 carros. Aí eu falei com o Moisés, cara, oficina para mim, eu acho que, cara, eu vou tentar esse negócio aí com o Basso aí e qualquer coisa depois a gente vai para as corridas com eles. E aí ele entregou aquele negócio todo, cara, eu me lembro, cara, que vinha lista de peças, mas tudo peça americana, entendeu? Aí a gente começou a trazer muitas peças dessas via Argentina. Porque lá já tinha muitas lojas, né? Tinha o Gabriel do Incendido Mitre lá, que é um pai para mim, né? E esse cara, ele trazia peças dos Estados Unidos desde os anos 80, sabe? E aí ele ele trazia as peças, eu ia lá, encomendava as peças, depois voltava lá, aquela história, sabe como é que... meio sacoleiro, assim. Aí um dia eu cheguei para ele, eu cheguei lá e disse assim, não, Marcelo, cara, não vou mais te vender peça aqui. Faz o seguinte, cara, eu vou te levar para os Estados Unidos e tu compra as peças de lá, cara. Ele falou, tu tá fazendo um negócio totalmente oposto, traz para cá, leva para lá. Eu disse, cara, como é que eu vou para lá? Não conheço ninguém, não conheço nada. Não, ele falou. Só esteja lá, ele falou, daí que ele me apresentou a PRI, entendeu? Esteja, dá um jeito de chegar nessa feira aqui. E quando tu chegar lá, eu vou te apresentar muita gente, que aí tu vai voltar de lá dizendo que tu conhece muita gente aqui. Então, que legal, cara. E esse cara chegou lá, cara, em Orlando, ele me colocou embaixo do braço, cara, e me apresentou para muita gente, assim, que, sabe, gente que ele, ele já negocia com esse povo aí há mais de 30 anos, né? Sim. E aí, cara, ser apresentado, assim, é diferente do que chegar lá. Com certeza, sozinho. Com certeza. A Moisés escreveu PRI 2008. Isso aí, E aí... E em contrapartida, a gente tinha um amigo nosso aqui que o cara trabalhou sempre com comércio exterior, trabalhou em aduana, tudo, né? E ele disse, cara, e aí eu fui conversar com ele, eu disse, cara, eu preciso trazer essas mercadorias, né? E a gente tem que... Como é que eu faço? Daí ele disse assim, não, porque eu queria alguém que trouxesse uma empresa que importasse. Ele disse assim, não, ele falou, tu vai abrir a tua empresa. Tu vai importar pela tua empresa, me explicou e tal, sentou comigo. Aí ele era despachante aduaneiro também, além de tudo. Ele disse, eu vou fazer os desembaraços para ti, vou te ensinar e depois tu te vira aí, né? E, cara, e aí as coisas foram acontecendo, na realidade. Né? Show de bola. Marcelo, sabe o que eu queria te perguntar? Bom, eu sei que depois disso, depois de um tempo, mediante a dificuldade de importação de peça no Brasil, o dólar alto, não sei o quê, vocês fizeram, para mim pelo menos, e para a maioria das pessoas hoje, você virou a companhia um fabricante de peças, né? O que é muito bom porque, tipo assim, você já conhecia a necessidade, quais as peças importadas que a gente precisa muito aqui no Brasil e começou a fazer isso aqui, né? Com muita qualidade. Assim como tem outras pessoas que também fazem, mas, cara, tipo assim, sem querer puxar saco, mas as peças que a MTR faz, que vocês fazem, realmente são muito bem feitas. Até essa semana
Eu até, em seguida, eu liguei para você e falei, Marcelo, eu preciso de mais informação. Porque as pessoas estão me perguntando das bielas de alumínio da MTR, e eu falo, cara, eu nunca usei, eu não uso, até não usei porque está começando a fabricar agora, né? Mas por que eu estou te contando isso? Porque eu queria que você explicasse, porque na verdade eu falei assim, eu não sei, eu não posso falar qual é a qualidade, se ela é boa ou se não é, só que eu sei assim, que os produtos que a MTR faz são muito bons, o Marcelo e o Moisés são criteriosos na hora de fazer os produtos, você testa antes, você faz com cuidado, as medidas, é tudo muito bem feito. Então, por que eu estou te perguntando isso aí? Porque é o seguinte, quando surge a ideia de você fazer um produto novo na MTR, você espera o mercado pedir um tipo de produto? Ou, agora eu vou fazer isso? Como que você pega? Porque eu percebo que a maioria dos produtos que vocês fabricam vai muito de encontro com o que o mercado está pedindo. E tem muito produto, né? A linha de produtos da MTR é muito grande, né, cara? Como é que surge a ideia de cada produto, assim? Então, na realidade, a gente, cara, sempre foi muito portas abertas, entende? Cara, tem muito preparador, dono de carro, que nos visitam, assim, todo dia, ou telefonam pra gente. E aí, na realidade, a gente acaba sendo um banco de dados de informação, entende? Aham. Né? Sei bem. Sei Tu bem. sabe como é que funciona isso, que nem eu perguntar de C20Z, tem que perguntar pro Kaká, quando eu te ligo, o que é aquele negócio, como é que faz aquilo, entendeu? E aí o que acontece? O mercado acaba trazendo as informações pra gente, entendeu? E aí a gente vai lá e começa a estudar a viabilidade, se dá para fazer, se não dá. Tem muito produto que não chega num preço final decente, ou o processo de fabricação. Ou às vezes assim, ó, não tem como tu resolver, que nem a gente estava conversando antes do câmbio Sainz lá, do câmbio pequeno. São coisas que não é possível tu fazer e fazer com qualidade, porque Sim. A nossa preocupação é assim, ó, a gente vai fazer tal produto? Sim, como as bielas de alumínio, por exemplo, né? Desde que nasceu a história de fazer as bielas e tal, a gente sempre conversei muito, inclusive, com o Gabriel Casella, aquele que cara, praticamente nos ensinou a fazer, entende? Assim, isso aqui tem que ser desse jeito, porque isso acontece daquele outro, entende? Tu vai trocando informações, porque essas experiências desse pessoal aí, cara, conta demais, é muito grande. Entende? Sim, sim. E aí a gente começa a estudar, ver se existe material, exatamente. Você falou uma coisa que eu queria saber exatamente isso aí, porque é o seguinte, além do processo de fabricação, que tem que ser muito bem feito, medir de novo para que tudo se encaixe perfeitamente, como que é a partir da escolha correta do material? Então, a escolha, na realidade, muitas vezes a gente acaba se baseando no que já é usado, entendeu? Né? Mas aí, por exemplo, você consegue, você pega uma biela, vamos supor, você pega uma biela de 300M. Até uma dúvida que eu tenho, você consegue comprar 300M para fabricar a biela de 300M aqui no Brasil? Sim, nós fabricamos biela de 300M. Mas tem 300M aqui no Brasil para vender? Tem. Inclusive a gente tem as bielas e o que acontece? No começo, nós importávamos o 300M, porque a gente não... Eram experiências que a gente não tinha certeza se isso ia virar ou não, né? Hoje, por exemplo, a gente compra da Villares, né? A Villares Metals, eles vendem 300M. Óbvio que tu tem que fazer um lote de material. Sim, você não vai ligar lá e pedir 20 quilos de 300M. Não, tu vai produzir, assim, eu vou produzir, por exemplo, 5 toneladas de material, e aí tu faz uma programação de retirada, entendeu? Só que essa programação de retirada não é que nem chinês, entendeu? Quando tu olhou para a porta, o caminhão está encostando e te entregando aquela programação. Com o boleto balançando ainda, né? Exatamente. Então, entendeu? Então, assim, tu vai acabando desenvolvendo fornecedores também, né? Porque a Villares, por exemplo, cara, a gente tem muito... As molas Scanderian, por exemplo, são feitas com aço Villares, produzido no Brasil, entende? A gente faz muito produto há muito tempo aqui. Eu lembro uma oportunidade que um cara pediu para nós importarmos para ele um bloco de Fusca
EMP, eu acho que era o bloco, É. né? Chegou E aqui e tava made in Brasil no bloco. chegou um autolinha made in Brasil. O cara ficou puto com nós, entendeu? Eu disse assim, pô, tu me sacaneou. Tu disse, cara, tá aqui a fatura que eu comprei da EMP e tal. Aham. O bloco era feito no Brasil. E cansávamos também de trazer, por exemplo, o anel Mali dos Estados Unidos, made in É. Brasil, entendeu? Uhum. Então, assim, ó, a gente há muito tempo faz muito produto aqui no Brasil e muito material, né? Uhum. Uhum. Só que esses materiais não têm demanda aqui, porque muitas vezes são muito caros Aham. e são totalmente exportados. Inclusive, a própria Villares Metals, eles têm uma divisão somente de produtos de exportação, entende? E Entendi. esses itens, pega o aço 8740, por exemplo, que é feito os prisioneiros da RP. Ah, Tu compra deles através de produzir o lote como se fosse produzido para exportação, entende? entendi. Mas o material é feito no Brasil. Ah, pro ARP também? Não, eu digo o aço 8740. Ah, o por exemplo. 8740, tá, ou seja, não tá numa linha Villares Metals comum, tá numa Não. linha Villares Metals exportação. Né? Exatamente, não E aí existe você esse compra material. nessa linha. Aí tu Entendi. eles produzem para ti o lote de material, entendeu? Entendi. Claro que infelizmente nós temos o problema de ter que produzir em lotes, né? Que não, Certo, que aí é muito material. Aí é você... bastante, Tá. tem como pedir E- uma produção de um lote, mas acaba se utilizando depois. Né? Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, a linha de produtos da MTR, que igual eu comentei, é gigante, né? Então, se a gente dividir, tipo assim, tem produtos para dentro do motor, para fora do motor e para o cabeçote em si, né? Eu sei que, por exemplo, não é tudo que é feito no Brasil, você tem coisa que é feita fora, Sim, né? sim, temos alguns. Tipo assim, válvula é feita fora, né? Até As porque válvulas... pode falar. Pode falar, não, perguntei. Não, que válvula, tipo assim, eu sei que existem empresas no Brasil que fazem válvula, mas essas válvulas super, hiper, mega da NASA aí, igual eu te encho o saco, ela demanda uma tecnologia de fabricação que você não consegue fazer poucas aqui no Brasil, até talvez conseguiria fazer, mas não poucas, né? Exatamente, eu não sei se tem a demanda, porque assim, se tu for avaliar a quantidade que venda, mesmo que pareça uma quantidade grande, para quem tem uma fábrica de válvulas, cara, é insignificante esse volume, entendeu? Sim. Então, assim, ó, a gente faz os blanks forjados na Argentina, né? Aham. E depois a gente termina a usinagem aqui, entende? Porque senão seriam entendi. inúmeros modelos de válvulas e tamanhos, de válvula tudo. E tal. Aí tu não tem. E na fábrica também eles não produzem, por exemplo, eu quero 50, 100 válvulas, entendeu? Aham. Tem que ir lá e fazer uma produção de um lote e aí tu traz. Então a gente usa muitas válvulas blank, que a gente chama, né? Entendi, ou seja, ela já vem com um diâmetro um pouco maior, com a haste um pouco maior e até tipo assim, aonde vai ter a ranhura, que o metal ali é diferente, aonde vai ter a ponta lá em cima, então você já faz tudo sabendo que esse blank aqui vai servir para uma válvula de tanto a tanto de comprimento, ali é que você subdivide os itens, né? Exatamente. Ô Marcelo, sabe uma coisa? E as molas? As molas também são feitas fora do Brasil, porque no Brasil, pelo que eu tenho conhecimento, a gente não tem ninguém que faça com o aço correto para mola de competição. Entendi, né? Entendi. Porque é um aço que já vem tratado de usina e tu só enrola a mola, entendeu? Ah, tá. Uma outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, pessoal, eu tô vendo um monte de gente nos comentários aqui, eu não costumo ler os comentários pra gente não perder o foco da conversa, mas o pessoal tá aqui, tipo assim, biela de alumínio é o momento, biela de alumínio, você sabe... fala mais. Tipo assim, há muitos anos eu uso biela de alumínio, você sabe disso, a gente já conversou isso várias vezes. E por que a gente usa biela de alumínio? Por que é tão importante a biela de alumínio? Porque o alumínio é muito dúctil, né? Ele tem uma capacidade de amortecimento muito grande. Então, até uma vez eu conversando com o Christian, eu falei, cara, se você tem um motor de 1000 cavalos que ele quebra o bloco, muito provavelmente se você fizer esse motor com 1000 cavalos com biela de alumínio, talvez ele pare de quebrar o bloco. Ou
pare de quebrar o vira ou alguma coisa assim, né? Conta mais sobre a biela de alumínio que vocês estão fazendo agora. Como é que tá? Em que pé que tá? Material, processo de fabricação? Porque tem muita gente que fala, é só comprar o material lá e usinar. E a gente sabe que não é assim, né, Marcelo? Não, infelizmente não. O que que acontece? O alumínio dessas bielas é um alumínio da série 7000, né? Que muito parecido com o 7075, com algumas propriedades modificadas, mas praticamente, o alumínio seria praticamente esse, né? Uhum. E elas são feitas em billet, entende? Uhum. Então tu tem que, na hora em que tu tira o material de um blank, tu tem que saber, tu tem que conhecer a faixa de extrusão, né? Para não ficar com as linhas ao contrário e a biela não ficar já tipo internamente microfissurada, porque são bielas que não sofrem tratamento térmico, então é diferente de uma biela de aço que tu leva para o tratamento térmico, tu consegue mudar toda a microestrutura, refazer tudo isso de novo. A biela de alumínio não, então tu já tem que conhecer o material antes de começar a trabalhar. Ah, entendi. Exatamente. Até é bom que você falou isso aí, porque eu conversei com o Fernando AFP Premoli, e ele falou exatamente sobre isso, porque é muito importante quando você faz uma peça vindo de um blank de alumínio, você saber como é que foi cortada a nervura a nervura da extrusão, né? Para saber se está no formato certo que aquela extrusão vai precisar ficar quando a peça em si estiver pronta. Porque não vai ter pancada para deformar, entendeu? E até porque o forjamento do alumínio, ele é muito diferente do forjamento do aço, entende? Ele só conforma, mas ele não define as linhas como o forjamento de aço, né? No aço, cara, tu faz uma transformação mecânica em toda a peça. Seja em 4340, 4140, 300M, e no alumínio não. Então, por isso que muitas empresas tu vai observar, inclusive tu foi um dos caras um dos primeiros caras que eu conversei, que eu estava começando a estudar as bielas de alumínio, tu me lembra? E a gente comentou que normalmente o pessoal fazia em alumínio billet, né? Que muitas poucas empresas forjavam. E aí a gente começou a fazer. Só que o processo é bem longo, entende? Depois muito teste para saber os pontos de fratura dela, que ela também quebra muito diferente de uma biela de aço. Né? Comenta um pouco sobre isso daí, Marcelo, para o pessoal entender que, tipo assim, que não é usinar e vender para botar em alguém, né? A semana passada a gente estava contando as bielas de alumínio estavam... você estava até testando... Sim, né? o teste de fadiga. Isso, o teste de fadiga com medida em ciclos, né? Exatamente, A gente usinou as primeiras bielas, fez todos e levou para um laboratório para fazer ensaio, né? Porque é a melhor maneira de conhecer o resultado. Então, nós colocamos... Primeiramente, cara, a gente já tem destruído, assim, muita biela, né? Para chegar nos números. Inclusive bielas importadas também, porque tu tem que comparar a tua, saber que ela funciona, e a minha vai ter que ser equivalente nesse teste para saber se eu estou no caminho certo ou não, entendeu? E aí nós colocamos as bielas num teste de fadiga, né? Para fazer ciclo. Depois fizemos também ensaio de compressão, ensaio de tração, né? E tudo tu vai juntando informações, aí tu vai observando aonde tu tem que melhorar, como tu vai poder fazer aquela alteração, porque às vezes tu melhora de um lado e acaba perdendo de outro, entendeu? Então, é difícil assim, por exemplo, tu chegar no resultado final, que todo mundo te liga e te diz assim, quanto aguenta, quantas passadas, quanto tempo, quanto de potência... Não, dá garantia? Tem garantia? Não tem garantia nenhuma? Não tem garantia. Você me ligou perguntando, cara, os caras estão perguntando se tem garantia. Eu falei, não tem garantia. Você já viu alguma coisa de corrida que tem garantia? Não tem garantia, pô. Não existe garantia. Mas assim, mas a gente garante assim, que a gente tenha tomado todos os cuidados. Com certeza. Ter sido muito criterioso, sabe? Em todo o processo, né? Que nem uma biela, uma peça
complicado de fazer, porque a gente fala em mais de 40 processos de usinagem, né, na vida de uma biela. A gente faz, inclusive, o parafuso. Ah, o parafuso Então, é feito aqui também. parafuso é feito aqui também. E os parafusos a gente tem por base, assim, a gente faz ensaio de tração neles. A média de 5% dos lotes são feitos em ensaio de tração. Aham. Para te conhecer, porque é uma peça muito complicada. Qualquer problema que tu tiver num lote, não adianta fazer um ensaio de tração. Ah, eu vou fazer parafuso e vou fazer ensaio de tração. Beleza, fiz o ensaio, deu certo. Aí agora eu vou produzir mais 1.000, 2.000 parafusos, mas aquele lá estava bom, esse aqui vai ficar bom também. Não. Aham. Cada vez que chega o material, entendeu? Tu faz a metalografia do material. E pega alguns de amostrar, faz por amostragem, assim. Pega um lotinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, testa e guarda e confere. A metalografia inicial, não. Quando são esses produtos biela e parafuso, não. A gente faz metalografia de todas as peças, entende? Tipo, chega a barra, tira as pontas, serra a lâmina que tu vai utilizar para metalografia e faz análise para ver se o material tem a mesma composição química do lote anterior ou se está dentro dos requisitos. Porque o que acontece? Existe um range assim, a tolerância. Uma tolerância na metalografia do material. E, por exemplo, esse aqui tem de 1,5% a 2,5% de níquel. Entendeu? Entendi. O que tu tinha 1,5%, tu vai ter que tratar diferente daquele que tem 2,5%. Entendeu? Caramba. Porque senão o teu resultado prático não vai ser o mesmo. Não adianta dizer, eu tenho esse parafuso com 42 HRC de dureza, mas eu tinha quando era 1,5% de níquel. Agora eu tenho ele com 2,5%. Então a dureza talvez vai ter que ser diferente para suportar a mesma resistência, entende? Entendi. Porque ele com mais níquel talvez ele fique mais quebradiço. Então se eu deixar na mesma dureza vai ser um vidro. Então tu tem que fazer metalografia lote a lote, entende? Marcelo, o que você tem de máquina aí dentro? Eu tô devendo, vou ainda, mas eu não visitei a MTR. O que você tem de máquina aí dentro que é feito dentro da MTR? Cara, a gente hoje, por exemplo, tem 4 tornos CNC, temos 3 centros de usinagem, centro com 4, 5 eixos, retífica, mandriladora, brunidor também nós temos, né? Todo o processo de acabamento de superfície, anodização, a gente tem interno. Anodização interna? Anodização interna. Colorida, tudo? Colorida, tudo. Anodização dura também. Aí a gente tem laboratório de ensaios e testes ali de metrologia também interno. Putz, eu preciso ir aí, meu. Eu vou ficar doido. Tu tem que vir fazer uma visita aí. Puta, você nem fala, meu. Eu adoro isso aí, cara. Eu fico louco com essa máquina, com processo, com tipo de fabricação, tudo, das coisas. Com certeza. Cara, é legal pra caramba. E eu imaginei que tu ia vir na Proud Velopark, mas como não foi Velopark, fomos até tratados, né? Sim, com certeza. Não, vai ter, não vai parar de ter. E eu vou. Eu acredito que em breve a gente vai estar aí. Com certeza. Então, cara, tem muita coisa, assim, muito produto, muito desenvolvimento. A gente agora está instalando um dinamômetro de bancada também, que a gente tem ele há bastante tempo. A gente quer colocar ele para funcionar, para fazer alguns testes e teste de resistência, durabilidade, por exemplo, um tucho, coloca o motor lá funcionar e testa a hora, testa todas essas coisas, é uma coisa bem importante, né? Isso é uma coisa legal de falar, né, cara? Tipo assim, conta um pouco sobre a dor de cabeça que eu te dei por causa dos tuchos. Tipo assim, muita gente fala, o tucho pega lá um aço lá, faz não sei o quê. E eu falo, cara, o tucho tem que ser uma coisa muito, muito bem feita. E eu falo isso para todo mundo. Eu não vou falar as outras marcas, mas eu já usei umas 5 marcas diferentes no meu carro de tucho. E quando me perguntam, que tucho você usou? Eu uso o da MTR, porque o da MTR, esse que está sendo fabricado agora, é o que mais aguenta para mim. Eu era um destruidor de tucho, né? Por que destruidor de tucho? Porque você sabe, usa muita carga de mola no carro por conta da pressão de turbo do giro e detona o tucho, né? Então, eu não sei o que você quer falar do tucho em si, mas o tucho não é uma peça tão simples quanto parece, né? Não, na realidade, a usinagem até não é complicada, sabe? Tu pegar o aço e usinar,
não é difícil. E eu lembro a primeira vez que a gente conversou sobre os tuchos, tu me disse assim, tu acha que tu consegue fazer um tucho? Eu pensei, eu conversei com o Moisés, pô, a gente está começando, a obrigação é dos outros, né? Cara, vamos fazer, entendeu? E aí a gente buscou e tal, tu bem sabe disso, a gente já fez várias gerações de materiais diferentes, de tratamentos diferentes, é uma evolução constante, porque o cara faz um tucho naquela situação, com aquela carga de mola, com aquele comando está funcionando, daqui a pouco troca o material do comando, muda a mola, o próprio peso da mola, que a gente já sabe disso, né? Que tu percebe que, pô, tu coloca a válvula de titânio, tu sabe que o tucho dura infinitamente mais vezes. Coloca a válvula de aço pesada, já castiga mais, martela o tucho. Então são tudo coisas que não é só o tucho, é um conjunto de coisas que tem que ter que tem que conversar ali naquela situação entre o comando, mola, o próprio tucho, entendeu? O óleo, como a gente estava conversando esses dias com o pessoal, coloca melhor válvula, melhor tucho, e o óleo mais barato. E o óleo, porque tem que trocar, então tem que ser aquele Puta, cara, isso daí eu aprendi a custo de motores, entendeu? Sim. Como o óleo é importante, cara. O óleo é muito importante. Eu tenho falado isso bastante, uma forma de ajudar as pessoas para não subestimar o óleo. E é engraçado, né, cara? Porque você pega, tipo assim, óleo de qualidade extrema no Brasil, cara, tem Mobil 1 e Motul. Mobil 1 você já não acha um óleo tão grosso para aguentar pressões, a pressão de impacto forte, né? Para suportar pressão. Não pressão de turbo, pressão de filme de óleo. Sim. Né? E você vai nos Estados Unidos, é uma infinidade de modelos de óleo, né? E eu percebo, tipo assim, eles são muito criteriosos, e até eu fiz uma live na sexta-feira passada com o Rafa, Motorcar. E ele falou, não, cara, óleo no Brasil não tem jeito, tem que usar o Motul 300V, senão não tem motor que aguenta um Endurance lá 6, 8, 10, 24 horas, né? Às vezes tem outras marcas, eu estou vendo o pessoal colocando aqui, mas eu não conheço. Pode até ter óleos tão bons quanto. Eu sei que eu tive uma experiência, uma melhora absurda com uma simples troca de óleo. Sim, porque o óleo, que nem a gente estava falando, do tucho, do material da biela, cara, o óleo também é uma ciência. Olhando é tudo igual, entendeu? Mas, cara, tem muito aditivo. Isso muito se falava por esse engenheiro da Petrobras que eu te comentei, que os caras montavam, faziam o engenheiro que é amigo do Christian também, da FT? O Diocles, né? Isso, eu já ouvi falar. Eu não conheço pessoalmente, mas todo mundo fala dele. Esse cara, tu teria que encontrar ele e fazer uma live com ele, que, meu, é um cara sensacional, sabe? Não sei se ele ainda trabalha na Petrobras. E a última vez que eu fiquei sabendo dele foi através do falecido Carlinhos de Andrade, que a gente estava almoçando, e ele me comentou assim, pô, o Diocles está não sei aonde, não sei o que, eles eram muito amigos, né? Mas é um cara que, meu, conhece demais, assim, de material, de mecânica, de combustível, de óleo, sabe aquele cara que conhece tudo de tudo. Tudo. Que legal, cara. A experiência dele, cara. Imagina. E ele na época, ele falava, na época da Copa Corsa, porque nós ganhávamos o óleo para os motores da Copa Corsa. Nós ganhávamos combustível e o óleo da Petrobras. E, ele sempre, e o óleo, cara, de fato, assim, tu sabe que nós testávamos óleo no dinamômetro e um dos óleos que se usava nos motores era um óleo de turbina de avião, né? Era mesmo? Óleo hiper fino que dava ali 4, 5 cavalos de potência no motor. Né? Aquele motorzinho de máquina de costura era tudo, entendeu? E aí só que era um óleo caríssimo e ele era muito oxidante, né? E aí foi proibido e a Petrobras disse, não, a partir de agora a gente vai entregar o óleo para as equipes, para os motores. E aí o que acontece? O Diocles sempre falava que a Petrobras não produzia óleo sintético. Que o óleo que eles vendiam era o óleo da Motul, que a Motul era o fornecedor de óleo sintético deles. É mesmo? A Motul para a Petrobras? A Motul, Eu não sei se... Na época, com certeza, vindo dele, eu acredito plenamente, entendeu? Não sei se hoje ainda é ou não, mas na época... E o óleo, cara, eu vou dizer assim, não tinha problema de descarregar tucho, porque eram motores que tinham uma
potência baixa, mas trabalhava com tucho mecânico, Aham. né? E trabalhava num regime, cara, sempre a 6.400 RPMs, aqueles motores não baixavam rotação nunca, entendeu? Sempre no corte. Uhum. E quando tu colocava óleo mais barato, cara, era 3, 4 voltas na pista e começava a bater tucho. Entendi. Né? Marcelo, o seguinte, cara, nós temos 3 minutos aqui. A MTR, de qualquer jeito, é super conhecida no Brasil. O trabalho que vocês fazem é muito bom, é incrível. Eu queria que, tipo assim, você consegue começar a falar, Cacá, a gente fabrica isso, só para a turma que está assistindo saber a quantidade de itens que vocês fabricam. Então vamos ver assim, ó, cabeçote. O que é feito na MTR para cabeçote? Então a gente termina as válvulas, né? Faz a usinagem final, as molas são importadas, balanceiro de válvula de Opala a gente faz interno, 100%, prato de titânio, de aço, de alumínio. Prato de titânio, você está me devendo meus pratos de titânio. Você falou que eu não ia fazer gozação na live. É que esse é importado, titânio, aí não chegou ainda, né? Tá perdoado. E do cabeçote, sede de válvula a gente faz, guia de válvula, os materiais dos guias também é importado, tá? É uma liga de bronze e alumínio também, que, cara, nunca mais destrói. Os tuchos, né? A gente não pode esquecer. E acho que de cabeçote é isso aí. Depois de pista, de bloco. De motor, de bloco. De motor, a gente faz biela, volante. Biela que já tem. Bom, eu não sabia que tem 300, vocês já tinham biela 300, me desculpam, agora eu tô sabendo. Tá, então tem. Eu vou te mandar foto do material. Tá bom. É bom. Então, biela de 300N tem para AP e... Na realidade, a gente hoje pronta tem de AP, tá? Mas a gente faz special order para qualquer motor. Legal. Inclusive, agora a gente vai colocar as bielas 143 de GM como de linha, assim, para pronta entrega de 300N. Que legal, que legal. Então tem biela. Pino de pistão. Pino de pistão com H13? Ou tem algum outro material acima de... Não, H13 e H13. A gente agora está começando a trabalhar com DLC, que tu tá bem por dentro dessa história, a gente já entendeu como é que funciona agora, né? Então a gente já está lançando os pinos e... Voltou? Voltou. E os volantes de motor, nós fazíamos embreagem, hoje embreagem é uma peça que a gente não faz mais, tá? Porque a gente ainda faz embreagem para carro de circuito, essas coisas, mas embreagem para arrancada a gente não faz mais. Tá. Porque teria que ser slipper, e aí slipper a gente já conversou sobre isso, tu tem que saber o quanto vai mudar, os pesos, é difícil demais e já tem, melhor deixar quem está fazendo isso. Depois temos a linha de todas as conexões de fora, ali, dessas coisas. De motor ainda, você esqueceu que você faz dumper, dumper universal, dumper para Opala, né? Dumper para Opala, os hubs para fixação desses dumpers, toda a linha de fixador de parafuso, prisioneiro, parafuso de volante, prisioneiro de mancal, de cabeçote, parafuso de biela, tudo isso a gente faz também. Mancal. Os mancais, tanta coisa, as grades de mancal, tanta coisa que o cara acaba esquecendo alguma coisa. As engrenagens de virabrequim também. As engrenagens forjadas de virabrequim. Exatamente. Os O-rings de bloco, o pessoal está escrevendo aí, agradeço pela O-ring de junta de vedação em cima, né? Isso aí, engrenagem de bomba de óleo externa, também a gente faz engrenagem, a bomba de combustível mecânica, bomba de combustível mecânica. Os filtros de combustível, que é uma liga a gente faz inox 316 com nylon injetado, então não tem aquela cola para ficar se desmanchando, sabe? Principalmente quem usa nitrometano. Uma infinidade. Engrenagem de comando de 16 válvulas, o pessoal, ajuda bem. Ajuda bem. Agradeço. Show de bola. Cara, é o seguinte. Então, Marcelo, tem que terminar que o coisa vai derrubar em 30 segundos aqui, já está mostrando aqui na minha telinha. Muito obrigado, cara, tá? Obrigado pela parceria que a gente tem. Obrigado que você faz, que a MTR faz pelo mercado brasileiro. É muito bom contar com gente assim. Tá bom? A gente que agradece demais o convite, poder estar aqui, agradece a todo mundo que está nos prestigiando aí e a toda a equipe MTR também, né? Com certeza. Que trabalha e que faz tudo acontecer lá com todo esmero, todo cuidado. Um abraço para o Moisés que acompanhou a gente. Obrigado, viu? Um beijo na família aí, tá bom? Igualmente. Se cuidem. Se cuidem, pessoal.